profeta. O profeta chegou. Eu vi a propaganda do profeta chegou. O teu microfone fica muito baixo. Qualquer coisa você aproxima. Ou você Trazer mais, ou você puxa mais ele. Vê se Jonatas. O áudio do irmão. Peraí, filho. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de Campina Grande e do estado da Paraíba. Edificando vidas em todos os lugares. Todo mundo ligado. Audiência total. Rádio Manancial de Vida. A rádio da família cristã. No caminho. Começa agora, pela sua Rádio Manancial de Vida, o programa EBD em Foco. Um programa para você que gosta de crescer no conhecimento da Palavra de Deus. A apresentação dos coordenadores da EBD, do setor 14, Orlando Leopoldino, e do presbítero Tiago Gomes. Oferecimento: Livraria Canaã, vivendo as promessas de Deus em sua vida. Olá, paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um EBD em Foco. Nós estamos estudando nesse trimestre o livro do profeta Ezequiel e tem como título A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E a lição que nós vamos comentar hoje é a lição de número 3. O texto áureo dessa lição encontra-se no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 8, e o versículo de número 6, que diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas terás ainda maiores abominações. A verdade prática diz: o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações. Isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Nós vamos ler a leitura bíblica que respalda esse comentário. Em seguida nós faremos uma oração, louvaremos a Deus com cântico, e aí adentramos o comentário. Ezequiel capítulo 8, versículos 6, 7, depois os versículos de 9 a 12, depois 14 e 16, que passaremos a ler. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes, à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário?
mas verás ainda maiores abominações. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, como Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão seu incensário, e subiu uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Graças a Deus pela leitura da sua santa palavra. Nós vamos agradecer a Deus com uma oração com o presbítero Tiago. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Ao reverendo Orlando, ao evangelista Clebson e a todos os ouvintes. Oremos. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, bendito, ó Deus, seja o teu nome, glorificado e exaltado seja o Senhor. Nesse momento, ó Pai, estamos em tua presença, ó Pai, para estudarmos um pouco das tuas sagradas escrituras. Quero pedir auxílio ao teu Santo Espírito, que nos capacite, que faça-nos entender aquilo que é falado e aquilo que é ouvido. Ó Deus, que tudo que nós viemos a fazer seja para que o teu nome seja glorificado, Pai. Essa é a minha oração neste momento, sendo grato a ti por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe ricamente o lar dos internautas, abençoe aqueles irmãos que estão aí na escuta e outros que ainda acompanharão. Nós estamos estudando, como já disse, o profeta Ezequiel. O profeta de Deus, ele é, acima de tudo, um sofredor. Ele antevê as situações, né? Deus lhe mostra, dentre esses 3 profetas da época do cativeiro, nós vamos encontrar um que não foi deportado, o profeta Jeremias. Nós vamos encontrar os outros 2 no palco dessas abominações, porque eram praticados, principalmente o tema aborda a casa do Senhor, que era em Jerusalém. Mas o povo de Deus sempre foi tendencioso a desobedecer a Deus, principalmente com a questão da idolatria. O profeta Ezequiel, ele não estava dentro do palácio como Daniel, mas estava na Babilônia, ali nas proximidades do rio Quebar, no assentamento de israelitas. Então ele vê essas situações e lá a partir do capítulo 36 do livro do profeta Ezequiel nós vamos estudar Deus mostrando os planos de restauração, os planos dele de restauração para a nação. E eu acredito, evangelista Clebson, presbítero Tiago, que todas as visões que Deus mostra a um profeta de punições, de cativeiro e todas as suas duras cargas que o povo de Deus, a exemplo do Egito, teriam que levar, as duras provas, se Deus não mostrasse, mas sempre mostrou,
o cumprimento das promessas que ele tinha para o seu povo. Então Deus mostra a Ezequiel todas aquele sofrimento, mas mostra a restauração. Mostra a grandeza com que a nação um dia alcançaria, dando ênfase aí ao plano de Deus. E é um livro de visões. É um livro de visões, é um livro que na maioria das suas colocações ele é alegórico, embora aponte para uma verdade. O profeta tem uma visão das coisas que passaram, tem uma visão das coisas presentes, mas como eu já disse em relação à restauração, ele tem também uma visão das coisas futuras, como Deus mostrou a João no livro do Apocalipse, em 19, né? Em 19, escreva as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Ele também teve essa visão. O primeiro ponto da lição fala sobre a visão e a segunda visão, sobre visão. A primeira visão, a segunda visão, e nós vamos ver em seguida as visões do templo, como entender as visões de Deus, para passarmos para o segundo tópico, sobre a visão. As visões do capítulo de 1 a 11 são parte de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, e a visão da carruagem da glória de Deus no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Os irmãos lembram que através do profeta Jeremias, Deus começou a mandar mensagens para aquele povo do julgamento que estava iminente, que estava prestes a acontecer. Mas eles estavam tão cegos pela religiosidade e pela idolatria, que eles achavam que o templo era suficiente, né? Está escrito lá em 23 de Jeremias, 23 e 24, que a questão de adentrar o templo já era suficiente para que eles não tivessem nenhuma penalidade porque eles entravam na presença de Deus. E quanto engano não tem nisso? E quanto engano não existe hoje? As pessoas achando que estão verdadeiramente, evangelista Clébio, adorando a Deus, quando o coração está muito distante. E como se Deus não percebesse isso. Porque ao profeta Jeremias mandou Deus que ele transmitisse ao povo que ele não era somente Deus do templo. Diz: sou eu apenas Deus de perto e não também de longe? Esconder-se alguém esconderijo de modo que eu não possa ver, não encho eu os céus e a terra. Então essa aí é a grande preocupação que cada crente, cada adorador deve ter. É que onde quer que ele esteja, até os detalhes mínimos do seu pensamento Deus conhece, né? E aí Deus decretou que o povo iria para o cativeiro. Ezequiel já está mostrando as coisas que estão acontecendo no templo e em Jerusalém. Sobre a visão, evangelista Clébio, que é esse primeiro ponto da lição. Sobre Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Eu estava meditando nesse livro, pastor, a gente chega à conclusão de que o estudo desse livro é um desafio para cada um de nós, visto a dificuldade e a amplitude da mensagem que o livro traz. Então, cheio de sinais, de símbolos, de figuras, de linguagem. Então, é muito complexo esse livro. Daí a pouca atenção dos crentes a esse livro, né? Apesar da sua mensagem ser de tão grande relevância para os nossos dias. O senhor vem falando a respeito da dificuldade que teve o profeta em incutir a mensagem do Senhor na mente do povo. A gente vale salientar que quando Jeremias trouxe a mensagem real, a mensagem verdadeira, do Deus verdadeiro, lá estavam também os falsos profetas. É verdade. E o povo ficou tendencioso a dar ouvidos às falsas
profecias. Parece que se assimila com mais rapidez do que a verdade. Exatamente. Porque a verdade, como diz um provérbio popular, a verdade dói. Né? A verdade dói e constrange. O povo estava sendo constrangido a ouvir uma palavra dura por parte do profeta Jeremias, ao ponto que vinha outro falso profeta, trazia uma mensagem branda, né? E eles optaram por receber a mensagem branda. E isso foi dizendo assim, como que Deus não vai fazer o que disse que iria fazer, porque Deus não vai punir a gente só por causa disso, né? Não é só por isso, não só por isso aqui Deus não vai punir, mas Deus é justo. Deus é justíssimo, a justiça de Deus ela não falha, É verdade. né? Ela vem. Então é importante a gente ressaltar a questão dos falsos profetas, como o senhor bem, né, frisou. Os falsos profetas nessa época batiam de frente com o profeta Jeremias, que trazia a verdade. E o profeta, como o senhor bem disse, é o sofredor, né? Porque via o sofrimento de antemão. Tanto é que Jeremias escreveu um livro só lamentando a situação, né, de Israel. Então, essas visões que a gente observa, que o profeta Ezequiel vai externar para nós no seu livro, estava acontecendo coisas absurdas, terríveis e abomináveis aos olhos de Deus, porque Deus sempre orientou o seu povo em relação à idolatria, né? Dizendo para Deus, falando para Moisés na lei, em Deuteronômio, dizendo: olha, não façam para vocês imagem de escultura, não coloquem no meu lugar alguma outra coisa, né? Porque Deus ele é exclusivista. Deus ele deve ser exclusivo na vida do ser humano. Verdade. E nesse ponto aqui, o povo fizeram totalmente o contrário daquilo que Deus estava dizendo. E não somente o povo, mas a liderança, né? Os sacerdotes dentro da casa do Senhor, né? Eu acho interessante aqui o versículo que está no textual da nossa lição. Olha o que é que ele diz aqui, é Deus falando, dizendo assim: e disse-me, filho do homem, vês tu o que estão fazendo? A indignação de Deus é expressa nisso aqui, né? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, o propósito, para que me afaste do meu santuário. Uma das características da idolatria é exatamente isso. Deus não pode coabitar com ídolos, né? Isso. E outra coisa interessante nesse texto, evangelista Clébson, é que antes que todos vissem, Deus vê, né? Deus vê. Eles tu viste o que é que estão fazendo, quer dizer, Deus já tinha visto o que estava acontecendo. E o que eles faziam, como o texto diz, nas trevas, escondido. Deus estava percebendo tudo, estava vendo tudo. E agora o propósito disso era que Deus se afastasse. Era como quem diz: nós não queremos mais você. Nós não queremos você como Deus, nós queremos esse aqui. Então, era uma coisa abominável aos olhos de Deus. É uma indignação terrível que o povo estava fazendo dentro da própria casa do Senhor. Os irmãos lembram que quando Deus anunciou que traria o povo do cativeiro do Egito, né? Depois dos 400 anos, Deus diz no capítulo 12 do livro de Gênesis a Abraão, né? Que visitaria o povo e os traria para a sua própria terra. No capítulo 18 de Deuteronômio, no capítulo 15 em diante, Deus começa a tratar a respeito também das nações que estavam ali, que precisavam ser desalojadas quando eles viessem, né? Então Deus diz que ali na terra haviam aqueles que faziam passar o filho, a filha pelo fogo, os que consultavam mágicos, necromantes, adivinhadores, prognosticadores, né? Aí Moisés diz: mas a vocês o Senhor vosso Deus não permite tal coisa. E Moisés diz: e por essas razões e práticas, né? Deus os tirará diante de vós.
Claro que Deus ia contar com a ação humana, que era exatamente a missão que Josué recebeu, que era tirar esse povo. E um dos erros que Israel cometeu foi ainda deixar uma parte, uma mistura de povos dentro do território que era deles. E a Bíblia diz que isso serviu como espinho nas ilargas deles, ou seja, a idolatria, o idólatra, ele é como o Senhor terminou de dizer, a idolatria ela é contaminadora. Ela contamina muito mais do que a verdadeira adoração ao único Deus. Porque Deus mesmo se expressa dizendo, a intenção deles, ou o que eles estão fazendo, é que a minha presença se afaste dali. Isso. Não é? E é interessante a gente ressaltar, pastor, que o livro em si, ele vai trazendo, porque a gente vê nas visões, que dentro da visão, ele vai levando e mostrando aquilo que está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer. Então é uma linguagem literal, uma linguagem profética e uma linguagem profética escatológica. Né? Como a gente vê no capítulo 37, né? Isso, é uma linguagem profética, escatológica e literal. Literalmente é o que está acontecendo agora, é o que Deus está mostrando, né? Mostrando ali. E quando vem para a parte profética, escatológica, aí é onde a gente entra. É os dias de hoje. Não é o assunto da agora, mas é exatamente o que acontece no capítulo 37, que ele fala de restauração do seu início, na continuidade que a nação ia se tornando forte, até se tornar uma nação poderosa. Uma nação poderosa. Que é o que nós vemos hoje em Israel. E uma parte daquela profecia, que é escatológica, é quando Israel reconhecerá em Jesus, né, quem eles rejeitaram. Aí a profecia fala a respeito do Espírito. Eles só podem receber o Espírito quando verem o meio pelo qual o Espírito é dado, que é Jesus Cristo. Hoje eles são uma poderosa nação. Hoje eles já são uma poderosa nação. Dentro da visão do profeta, eles receberam carne, nervos, músculo e se tornaram... Entendeu? Agora a vida espiritual, essa ainda é escatológica. Ainda é para o futuro. Quando eles se juntar dos quatro cantos. Exatamente. No sul. Muito bem. Nós havíamos dito no início, que ouviríamos um louvor, mas aí nós adentramos aqui, nós vamos ouvir um louvor, em seguida nós daremos continuidade ao comentário. Amém. Muitos fundadores de religiões como Maomé, Buda, Confúcio, José Smith e Allan Kardec. Todos esses homens morreram e seus restos mortais estão na sepultura. Mas um homem que nasceu, viveu e morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive. Cristo vive. Aleluia. Ele vive. Ele vive. Ele vive sempre no céu. Vamos todos a Jerusalém, onde foi sepultado meu bom mestre. Se eu chegasse na antiga cidade, o seu túmulo continua ainda vazio. Ele vive, ele vive sempre no céu, ele vive.
Vamos também à cidade de Roma, onde estão sepultados papas e reis. Se eu chegasse nos túmulos seus, aqui jaz com restos mortais de João Paulo I. Mas o meu Cristo não, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive sempre no céu, ele vive, ele vive, ele vive dentro de nós. Vamos também à Arábia Saudita, onde está enterrado Maomé. Se eu fosse a cidade de Meca, aqui jaz restos mortais de Maomé. Mas o meu Cristo não, ele vive, ele vive, ele vive sempre no céu, ele vive, ele vive, ele vive dentro de nós, dentro de EBD em Foco. Escola dominical, na vida é presente, é tradição compromisso. Desejando crescer na graça e conhecimento da Palavra de Deus, na Livraria Canaã você encontra diversas opções para seu aprendizado, como variedade de bíblias, livros, revistas e subsídios para a escola dominical, além de produtos de decoração para a igreja e itens presenteáveis. Na Livraria Canaã você tem descontos especiais e ainda pode fazer seu pedido por delivery. Confira nossos produtos online através do Instagram, @livraria_Canaã, e venha nos conhecer pessoalmente. Nossa loja fica ao lado da Igreja Assembleia de Deus, na rua Antenor Navarro, número 697, no bairro da Prata, em Campina Grande. Abrimos de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas da manhã e das 14 às 17 horas. Livraria Canaã, vivendo as promessas de Deus em sua vida. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. EBD em Foco. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso. Muito bem, estamos de volta e vamos adentrar o segundo tópico da lição sobre as abominações. O primeiro ponto trata-se da imagem de ciúmes.
presbiteriano. Mais uma vez, cumprimento aos amados ouvintes com a paz do Senhor. Amém. E aos irmãos que aqui estão presentes com a mesma paz. Então, a gente estávamos comentando sobre essa lição número 3, tratando-se da segunda visão do profeta Ezequiel, quando Deus o tira em espírito da Babilônia e leva até os muros de Jerusalém. E começa a mostrar a idolatria do povo, a situação espiritual em que se encontrava Israel. E eu estava vendo aqui os irmãos comentando e fazendo alguma pergunta dentro desses comentários e para mim mesmo. O que levou Israel a esse declínio espiritual? Ou melhor, qual foi o motivo? Se é que eles tinham motivo. O contexto é um contexto de escravidão, onde o rei Nabucodonosor invade Israel, escraviza Israel e deporta alguns para a Babilônia. E agora Israel passa de uma nação livre para uma nação cativa, presa, escravizada. Ou seja, eles não tinham mais a liberdade nem a alegria, perderam isso. Justamente por conta do seu pecado, e do pecado de idolatria. Então, a idolatria traz consigo consequências fortes, tremendas. Por mais que o povo ele pudesse se questionar e se achar que tinha sido abandonado por Deus, porque eles achavam-se abandonados por Deus. E no tópico 2 nós vamos ver que, por se achar abandonado por Deus, eles começaram a criar imagens de esculturas para adorá-las. O Ezequiel trata no versículo 8, no versículo 5, capítulo 8, sobre a imagem de ciúmes. O rei Manassés, está em 2 Reis capítulo 21, versículo 3 e versículo 7. Ele, durante o seu reinado em Jerusalém, ele adota uma imagem para a nação adorar. Imagem de ciúmes porque Deus tem ciúme de seu povo. Por isso que é tido como imagem de ciúmes. Porque Deus estava com ciúme daquilo que estava acontecendo. Ou seja, o povo abandonou ao Deus verdadeiro para adorar o Deus falso. Estava lembrando aqui de uma passagem que Isaías tem lá em Isaías, Deus usando o profeta Isaías para falar ao povo por parábola, dizendo que havia um homem, ele tinha um outeiro, esse outeiro era fertilíssimo, e capítulo 5 do profeta Isaías. Capítulo 5. E esse outeiro, e esse dono do outeiro limpa o seu terreno, constrói um lagar, e escolhe de uvas boas, planta, e quando vai colher, colhe uvas más. Aí Deus diz para o profeta Isaías falar para o povo, pergunta ao povo, o que eu poderia fazer que não teria feito, ou que não fiz para este povo me retribuir com essa ingratidão? Eu gosto muito de fazer a aplicação. Esse contexto de Ezequiel é o mesmo contexto de Isaías. O povo deu as costas para Deus, adorando a outros deuses por ingratidão, porque era um povo obstinado. E não foge da nossa realidade. Quantas vezes nós também não damos as costas para Deus, sendo ingrato para com Ele, talvez não adorando imagens, porque a gente sabe que adorar imagem é pecado, mas adorando outras coisas, e causando em Deus ciúmes, causando em Deus
essa reprovação. Essa lição vem que é para a gente aprender e ter cuidado com as idolatrias. Dizem que quem é crente não é idólatra. Não era para ser. Mas a gente pode citar aqui inúmeros tipos de idolatrias que desagradam a Deus. Os irmãos falaram aqui sobre essa profecia de Ezequiel, que era presente, retratava do presente e do futuro para Israel e para a igreja também. Trata-se do futuro, do nosso presente e da nossa jornada até o fim como igreja do Senhor. Nós não podemos substituir Deus por nada em nossas vidas. Porque se assim nós fizermos, vamos estar sujeitos ao mesmo declínio espiritual que Israel estava passando nesse momento. Deus jamais abandonou Israel. Deus jamais nos abandonará. Agora nós, sim, às vezes o abandonam ou deixamos por coisas supérfluas, por coisas pequenas. E quando nós o deixamos, estamos distante dele, queremos substituir o vazio que fica. E aqui o vazio que eles queriam substituir com imagens e esculturas. Já no segundo subtópico, eles vão cultuar a animais e as répteis. É a zooidolatria, ou seja, adoração aos animais. Era uma cultura isso era uma cultura muito presente e antiga, que vinha se arrastando no meio do povo, né? Desde o Egito. Né? Um costume do Egito, né? Na verdade, o Egito foi o polo dessa cultura religiosa de adoração a animais. E Israel agora passa também a querer adorar animais, a imitar essas culturas, a trazer para si aquilo que Deus disse que era abominável. Tudo isso por se misturar, por estar misturado. Aí a gente vai lá para o que Paulo diz em Romanos: não vos conformeis com esse mundo. Não se misturem, não sejam como esse mundo, mas transforme-os. Seja diferente, com a renovação da nossa mente, com a sua transformação, com aquilo que você sabe que é certo, com o seu Deus verdadeiro. E essa é a função da igreja hoje. Não se misturar. A igreja não pode se misturar. A igreja não pode ser mais do mesmo. Nós temos que ser diferente. Aí no versículo 10, Ezequiel viu pintado na parede do interior da casa de Deus toda sorte de animais, répteis, além dos ídolos do povo. Isso demonstra também para nós, irmãos, que não há nada em oculto para Deus. Por mais que a gente pense que ninguém está vendo, que ninguém sabe, Deus está vendo todas as coisas. E Deus mostra, não para envergonhar, mas para tratar. Não é? Eu pelo menos vejo dessa forma. Deus mostra não para envergonhar, mas sim para tratar. Você concorda que o livro de essas múltiplas visões, significados que o livro do profeta Ezequiel traz, mas uma coisa que fica bem claro é a maneira de Deus tratar com o seu povo, em todas as épocas, assim também como a igreja.
os atributos de Deus são equilibrados. Deus ama, mas corrige, né? O Novo Testamento traz essa ideia também, o autor da carta aos Hebreus, que ele toma por filho, mas corrige como um pai corrige um filho. Então a gente tem que ver no meio dessas múltiplas figuras, nós temos que ver o Deus que ama, que projeta, que abate, né? O Deus que pune, mas o Deus que restaura, também restaura. Você falava a respeito do vazio existencial. Todo ser humano tem esse vazio existencial quando Deus não está completando esse ser humano. Sim. Entendeu? E uma vez, se ele não honrar a Deus, ele vai querer preencher com quem não pode, porque o espaço divino ninguém pode preencher. Deus é o que existe suficiente. Então ninguém pode. Nesse aspecto, o livro do profeta Ezequiel, ele é muito atual, porque ele fala das abominações que todas as épocas existiram. Nós vamos depois falar um pouco a respeito do que seriam essas abominações para hoje, mas não podemos esquecer, e Ezequiel deixa bem claro isso, que Deus vê todas essas coisas, Deus vê tudo isso, e aquilo que às vezes nós dizemos que são coisas simples, podemos no nosso entendimento achar que é uma coisa simples por estarmos nos acostumando com aquilo, com aquela prática, e Deus observando que não é prática comum, não é simples e continua sendo abominável a ele. Sim. O profeta Ezequiel deixa, em tudo isso, ele deixa bem claro, entendeu? Que Deus esteja no cativeiro, né? Esteja em Jerusalém, Deus acompanha o seu povo. Quando Jesus disse, eis que estou convosco, se referindo à igreja, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, tem o mesmo peso, tem a mesma conotação do trato que Deus deu para o povo de Israel. Deus tem um plano grandíssimo para o povo de Israel? Tem. Vai cumprir? Vai. Mas muitos se perderão pelo caminho por causa dessa negligência. Querer botar substitutos para Deus. O homem pensa que pode. E outra coisa, quando se planeja, quando se quer, quando se toma como meta administrar a sua própria vida, o que é que a Bíblia diz? Que nós não somos de nós mesmos. Nós temos um dom. Você citou, ele tem ciúmes. Porque é dele, é propriedade dele. E a idolatria, ela causa isso em Deus, que é como se eu dissesse, o evangelista Cleber já diz, é como se eu dissesse, não, o Senhor não, nós não temos mais necessidade do Senhor. Israel fazia isso. Quando Israel se voltava para os ídolos, ele dava as costas para Deus. Ele estava dando as costas para Deus. E automaticamente ele ficava sozinho. Né? Proteção, qualquer inimigo o abatia. No entanto, ele era uma fonte poderosíssima quando Deus estava no comando. Quando eles estavam com Deus entronizado. Então, nesse aspecto, o livro é muito interessante. É muito interessante, é muito atual. Porque a igreja ela vai se adaptando, fazendo uso de determinadas coisas que nós sabemos que é típico do mundo e não tem nada de espiritual naquelas práticas. A igreja vai aos poucos vai aderindo, né, vai trazendo algumas novidades que não precisa disso, né? A gente não precisa de novidades. A gente precisa da palavra ser pregada como ela é. Eu queria ler para todos que nos ouvem e para os que estão aqui, um trecho do profeta Ezequiel, no capítulo 14, versículo 3 diz: Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro em seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? 4. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, Senhor, vendo ele,
lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. 5. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. 7. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro em seu coração e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a este eu, Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o meu rosto contra o tal homem, e o farei sinais e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e saberei que eu sou o Senhor. Que tipo de ídolos nós hoje temos erigido no nosso coração? Seria a popularidade? Seria a riqueza? Seria o filho? Seria o trabalho? Todas essas coisas, irmãos, são importantes, mas são ídolos que nós estabelecemos no nosso coração. E Deus vê. É o que ele diz aqui no capítulo 14 do profeta Ezequiel. É o ídolo do coração. Essa é a coisa mais perigosa que existe. Que é a abominação do mesmo jeito. É a abominação moderna. É uma coisa que nós podemos trazer para os nossos dias. Quantas pessoas não receberam de Deus o privilégio de pregar a mensagem de Deus e receberam dons para isso? Mas eles se acham mais importantes do que o próprio Deus. Eles são seus próprios ídolos, feitos, erigidos no seu próprio coração. E esse ídolo do coração, Deus vê. São abominações que até o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3,16, Paulo diz, olha, vocês, o templo não existe mais, mas vocês são o templo do Senhor. Perfeitamente. Né? Que tipo de abominação você, como templo do Senhor, está fazendo? Né? Outro ponto interessante que a gente vai... É possível que algum aluno, no domingo pela manhã, veja a atribuição da palavra ciúmes a Deus, visto que a Bíblia também mostra ciúme de uma forma pejorativa. Exatamente. Né? Então, o ciúme atribuído a Deus, a lição mostra, ciúme é um zelo, é cuidado, também ira. O ciúme atribuído a Deus é cuidado, zelo, mas também é ira. Né? É isso que eles estão provocando. É o zelo, o cuidado com a ação divina, que é a ira. Que é a ira, quando não há uma restauração para aquilo. Né? E o ciúme atribuído ao homem é diabólico. Né? É porque é uma obra da carne. É obra da carne. Esse aí mata. Esse aí mata. Então, a gente precisa distinguir. Então, o professor na escola dominical, no domingo pela manhã, distingue isso, que é importante. Né? Ainda falando no tópico 2, uma coisa interessante, que também deve ser destacado, é o subtópico 3, dos 70 anciãos. Esses 70 anciãos aqui que Ezequiel vê, que eles estão de frente para as paredes do templo, vendo as pinturas, e cada um tinha seu incensário, né, dentro dessas pinturas, ou seja, estavam também adorando e levando a essas imagens pintadas nas paredes, provavelmente a adoração do povo, né, que o incensário representava isso, representava as lideranças de Israel. Né? Esses anciãos representavam isso. Né? As lideranças de Israel. Eu quero destacar justamente o seguinte, que às vezes, se os nossos líderes não tiverem cuidado, e quantos líderes hoje a gente tem por aí que se diz ser líder, que em vez de levar o povo a adorar ao Deus verdadeiro, está levando o povo a adorar a falsos deuses. O alerta que fica para nós é estarmos atentos para certos tipos de líderes que se camuflam em nosso meio, mas na verdade tem o objetivo de desvirtuar a noiva. Tem o objetivo de dispersar as ovelhas. Temos que estar atentos para
essas coisas também, né? Sobre que tipo de líder nós estamos seguindo. É porque existe algumas religiões, algumas denominações, onde é muito focalizado a pessoa do líder. Ele termina sendo o foco das atenções. As ações são dele. E isso nós podíamos chamar também de um ídolo que é estabelecido pelo próprio povo. Porque o grande mérito de qualquer denominação é fazer surgir a figura bendita do Salvador, de Jesus Cristo. É tornar mais visível, né? E aí a propagação da chama do Evangelho. Esse é o mérito de qualquer denominação. Ou seja, é a sua missão principal. Quando ela reverte isso para qualquer objetivo, para os nossos dias, ela está estabelecendo um ídolo. Entendeu? O líder de uma igreja é um instrumento que Deus usa para o objetivo divino. Mas não existe mérito nele mais do que qualquer um outro servo que Deus resgatou. Resgatou do mesmo jeito. Entendeu? Claro que a gente sabe, com essa doutrina da igreja, ele merece honra pela escolha divina nele, ele merece o respeito pelo que a própria Bíblia já nos autoriza. Mas ele é um homem e a glória pertence a Deus. E há volto a dizer, determinadas denominações onde a mensagem e a própria doutrina que eles pregam, não estou me referindo aqui à doutrina bíblica, mas o próprio corpo de doutrina que aquela denominação tem, que é para exaltar, é sempre voltado para o líder. E esse é um grande problema dos nossos dias. Porque o povo tira a visão de quem realmente, para quem realmente eles devem olhar. O senhor bem falou, o reconhecimento da chamada é normal e é evidente e é bom que se reconheça. O próprio Cristo, né, exaltou a chamada de João Batista. Né? Exatamente. Exaltou o nome de João Batista. No entanto, João olhava para si e dizia que ele cresça. É verdade. E eu diminua. Né? Que ele apareça e eu desapareça. Esse é o objetivo do verdadeiro chamado. Isso tem que estar no coração de cada crente. Porque vocês já imaginaram da boca do próprio Jesus Cristo dizer: dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João. Há pessoas que, se hoje ouvissem um elogio desse, o ego ficava de explodir. E João Batista, satisfeito, glorificando a Deus por ser ele o detentor dessa honraria toda, né? Ele sabia: eu sou a voz do que clama no deserto. Mas João Batista começa a direcionar para Jesus Cristo, né? É verdade. E finalizando o tópico 2 ainda, outra coisa interessantíssima é que tudo isso que o profeta Ezequiel viu foi no templo. Lugar sagrado, lugar de adoração único, exclusivamente a Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com o templo. Não esse feito por mãos de homens, né? Mas esse a qual habita o Espírito Santo. Como os irmãos aqui já teceram um breve comentário sobre esse templo. Esse templo nós temos que cuidar para não ser manchado, não é? Manchado. Muito bem. Então, a respeito do tópico 3, sobre ainda as abominações, aí ele mostra o ritual a Tamuz. É claro que cada ídolo desse tinha uma história inicial, de uma determinada nação, e sempre de origem, logicamente, pagã. Eles não tinham origem de Israel. Eles eram assimilados pelo povo de Israel. As culturas traziam, né? Como Jezabel trouxe Baal, foi o tempo mais áureo dessa idolatria, era sempre trazido por alguém. Mas o que eu quero que os irmãos percebam, e os que nos ouvem,
é que nós devemos ter, o servo de Deus ele tem que ter um filtro, seja por quem quer que traga alguma coisa para a igreja ou como mensagem dizendo que é de Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada para rapidamente rejeitarmos. E sempre que for necessário, quando isso surgir, seja esse homem um atalaia como o próprio Ezequiel e outros que Deus levantou, para denunciar isso, não está batendo com as Escrituras. Por que era que acontecia em Israel? Primeiramente por uma série de coisas, eles haviam abandonado Deus e os propósitos de Deus. E hoje, nós dizemos, Deus habita em mim, sou templo do Espírito Santo. Mas se as nossas, irmãos, se as nossas perspectivas, se as nossas forças não estiverem centralizadas no propósito de Cristo, nós corremos um risco de estar trabalhando para um ídolo. Pode ser até a gente mesmo individualmente, mas está centralizando a coisa para a gente. Ou seja, o perigo de estarmos trabalhando para o reino errado, para o nosso reino. O que foi que Jesus Cristo disse quando muitas pessoas que provavelmente fizeram os sinais, porque Jesus não os desmente. Senhor, no teu nome, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, né? E saem dizendo, Jesus disse, não os conheço. Esse reino que eles lutavam era para a glória deles, para que o nome deles aparecesse, né? Era mais a intenção para eles. Se acontecia de fato, é porque eles usavam o nome do Senhor, que é poderoso. E às vezes uma pessoa indigna ou impura, pregando um evangelho correto, se bater num coração fértil, pela fé ele toma posse. Aquela pessoa, o porta-voz, pode até perder a bênção da salvação, mas alguém adquire, porque creu, e a fé não pode ser anulada. Mas o povo de Israel perdeu a coisa principal que existe no meio do povo de Deus em todas as épocas, que é a fé no Deus verdadeiro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Israel sempre balançou nessa questão aí. Adoravam a Deus com os lábios, mas negavam no seu coração porque as práticas não batiam com a mensagem deles. Coisas que hoje, evangelista Clepson, a gente vê muito. A gente vê pessoas com um discurso bonito, mas as práticas não correspondem. A igreja não pode cair nessa armadilha. Essa coisa é do inimigo. É exatamente para fazer o que Deus disse, para ausentarem Deus do próprio templo, do próprio ser humano. Interessante, pastor, lembrando da lição passada, essa idolatria, ela vai adentrando sorrateiramente no meio do povo, fazendo com que as pessoas se acostumem com isso. Com roupagens de verdade, isso, como se fosse verdadeiro. Como se fosse verdade. Olha ao ponto de cegar o crente daquilo que ele está fazendo. Porque olha só, a quem eles estavam adorando? A Tamuz. E o que é que esse Deus era? Era um Deus que morria, ele morria no verão, segundo a crença, e renascia no inverno. Então, quem matava ele? O Deus Sol, né? Então era um Deus Tamuz que morria por causa do sol, a seca, e eles choravam, idolatravam esse Tamuz, que também era considerado como um Deus da fertilidade. Essas mulheres que estavam chorando aqui, possivelmente seriam mulheres estéreis, né? Estéreis que não podiam dar filhos, e eles choravam, pedindo que Tamuz abrisse a mata, porque também era considerado um Deus da fertilidade, já que ele renascia no inverno e trazia flores, fruto. Então Tamuz renasceu. Então era loucura você abandonar o Deus vivo por uma loucura qualquer, por uma loucura dessa. Falar a respeito dessas mulheres, as carpideiras, conhecidas como carpideiras, é a pessoa que por qualquer motivo chorava, mas não tinha realidade, nesse choro, não tinha um argumento nesse choro. Chorar por arrependimento é saudável, né? Chorar amargurado pelos seus erros, para que Deus restaure, né? Mas chorar porque é pago para chorar num velório, numa coisa... Isso aí, pastor, me fez lembrar agora de Joel, o profeta Joel.
ele vai ver que o povo, que não dá tempo a gente explanar, mas o povo ali, ele se distanciaram de Deus. Se distanciaram, apesar de Deus ter abençoado enorme, derramado enorme bênção sobre a vida deles. Eles se distanciaram de Deus. O que é que acontece? Aí eles vão fazer um ritual para atrair Deus de volta. O que é que vão fazer? Vão rasgar as vestes. Né? Vão rasgar as vestes. Mas aquilo era tão superficial e egoísta, que Deus disse: ei, rapaz, para com isso aí. Não rasgue as vestes, rasgue o coração. Ou seja, quer adorar? Faça de verdade. Bota sentimento nisso. Bota sentimento nisso, bota verdade nisso. O subtópico 2, os adoradores do sol. Uma vez o Tiago, 1,17 de Tiago, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não existe sombra nem mudança ou variação. Há quem diga, alguns comentaristas, que o que Tiago estava dizendo, como eles atribuíam as luzes, sol, a lua, como dignos de adoração, porque Israel descia, vocês sabem, Israel descia ao nível mais baixo, a ponto de adorar Azerá, um poste ídolo, madeira, né? Então, os que adoravam o sol, Tiago está dizendo que a boa dádiva, as bênçãos, a fonte, tanto centralizada nele, como de doar, está em Deus, o Pai das luzes, onde não há mudança. Quanto aos astros, eles mudam, você vê alguns de dias, outros só de noite. Tem variação, mas Deus não muda, né? Há quem diga que se trata disso. Mas observe como eles, no versículo 16, Ezequiel viu cerca de 25 homens de costa para o templo, virados para o oriente, adorando o sol. O ser humano, ele tem necessidade de adoração. Enquanto ele não encontra o Deus verdadeiro para adorar, ele fica capengando aí nessas adorações falsas e achando que está, né? Aí você diz, mas isso é uma coisa muito distante. Acontecia lá em Israel, acontecia do Egito, antes da formação da nação de Israel. Nada acontece hoje. Numa nação como a nossa, por exemplo, que é multifacetada, religiosamente falando, né? Adora-se a todo tipo de coisas. E o que eles pensam ou não percebem é que Deus não vê. E como a pessoa, mesmo não conhecendo o Deus verdadeiro, o apóstolo Paulo próprio ensina que eles são indesculpáveis, porque o próprio universo, as coisas criadas, tudo que existe dá testemunho de um Criador, né? Vivo, eficiente, que tudo vê, poderoso. Então, essa advertência que o profeta Ezequiel dá para a casa de Israel, e vimos na lição passada, o fim vem, o mundo precisa entender que o fim vem também. De fato. Para eles, de fato, real, né? Naquela época, um período houve um fim para o templo, houve um fim para Jerusalém, mas houve um recomeço. Mas se você vê as profecias, olhando de forma escatológica para o fim, acontecerá um fim sem possibilidade de restauração. Porque Deus vem para destruir todas essas abominações. É o acerto de conta com as nações. Entendeu? Então, é tarefa da igreja fazer com que essas pessoas enxerguem esse perigo e se voltem para o Deus verdadeiro. Um ponto bem interessante, pastor, que ele fala aqui bem rapidinho. Ele fala assim, de uma apostasia generalizada que estava acontecendo em Israel. Quando ele diz apostasia generalizada, isso também não significa dizer que não havia culto a Deus. O problema é que havia culto a Deus e havia culto a
E nós temos que ver também que existiam pessoas que nunca se contaminaram, né? Mas aí sempre houve uma quantidade enorme. Que em determinados tempos Deus mostrava ao profeta que era a maioria. A gente precisa entender também que quando ele fala esse termo apostasia, é diferente de afastar-se, né? De um afastado do evangelho. Um apóstata é diferente de um afastado, né? A apostasia em Hebreus capítulo 6, eu vou ler aqui capítulo 6 e o versículo 4, olha como diz o escritor aos Hebreus: é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, a vida eterna, da vida eterna, e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo, então, crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo o vitupério. Porque essas pessoas com esse nível de conhecimento e de provação das coisas celestiais, que eles menosprezam o sacrifício de Cristo. E nesse caso aí, até dizer o contrário. Como o apóstata, ele diz que essas coisas não são reais, né? A ação do Espírito não é real. Agora, quando acontece essa coisa, aí é onde o autor diz, é impossível restaurá-los. Esses estão, e mais na frente você vai ver que o autor da Carta dos Hebreus diz, só restam para esses uma expectação horrível de fogo que há de devorar os adversários. E isso justifica o cativeiro. Isso aqui justifica, porque o povo havia apostatado da fé, sim, né? Tinha apostatado, tinham se distanciado deliberadamente. E observe que esses que fizeram isso, eles foram destruídos. Foram destruídos. Então, a gente tem que analisar a bondade de Deus, mas como disse o apóstolo Paulo, também a sua severidade. A justiça de Deus, ela está acompanhando os outros atributos divinos. Exatamente. E não é por não amar que Deus faça isso, é exatamente por amar aqueles que o servem. Nós sofremos às vezes por causa do amor que Ele tem por nós. É verdade, é verdade. Como diz a leitura bíblica que nós fazemos todo mês, né? Na Santa Ceia, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Qual o propósito? Não sermos condenados com o mundo. Então, tem amor aí. É verdade. Então, irmãos, complementando esse assunto, porque nós vamos dar, como disse o presbítero Tiago, ele está aí mesclado de um mesmo assunto visto por outra ótica. Ele vai ver dos acontecimentos, mas ele está voltado nessas aulas, nessas primeiras aulas, sempre para o julgamento divino por causa da idolatria do povo, causa do cativeiro. E aí há uma determinada parte do livro que o profeta vai mostrar a restauração, que é a mesma coisa que Deus mostrou ao profeta Jeremias em Lamentações, no capítulo 3. O profeta Jeremias estava vendo todas aquelas agrúrias do cativeiro, do cerco, aliás, porque ele viu em Lamentações mais a questão do cerco e o mal que aquele cerco trouxe em punição para o povo. E de repente o profeta estanca, como se Deus passasse assim, né? Uma outra visão imediatamente para ele e fizesse com que ele visse o plano de Deus para o futuro da própria nação. Ele disse que quero trazer à memória o que me traz esperança. Ele está fazendo isso, porque o povo merece. Mas a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Aqueles que mesmo participando do palco, dos acontecimentos divinos, mas esperando nele, ele não deixa ser destruído. Quantos judeus, mesmo passando pelo sofrimento, não foram preservados pelo Senhor? Foram preservados pelo Senhor, mesmo dentro do palco do julgamento, né? Agora, é diferente
quando nós olhamos para esses acontecimentos do templo e de Jerusalém. Esses foram punidos porque não houve nenhum tipo de, vamos dizer assim, de arrependimento. Eles continuaram adorando as imagens dentro do templo. Então, quando veio a destruição, alcançou eles. Mas para o povo que estava no cativeiro, embora tenham ido para o cativeiro por causa... mas as abominações estavam dentro. Eles foram para se curar. E a misericórdia de Deus é tanta que o salmista mostra que eles sentiram saudade de Jerusalém e de falar as coisas de Deus naquela situação que eles estavam. Salmo 137. Salmo 137, né? Eles sentiram saudade de Sião, né? Foi exatamente quando o tempo dos 70 anos estava se completando. Quando eles retornam curados de idolatria. Aqui da idolatria. É como se Deus estivesse mostrando para os israelitas exilados o porquê do exílio, mostrando, olha, vocês fizeram isso aqui. O profeta Ezequiel, essa visão de Ezequiel de Deus para o profeta Ezequiel, para ele transmitir para o povo, era justamente isso. Vocês estão aqui por conta disso. Aí lá na frente, ele vai passar o bálsamo e vai mostrar a restauração desse mesmo povo. Porque esses cativeiros do povo de Deus, ele deixa uma coisa clara. O fogo da aprovação divina vai queimar o que há de ser queimado. Entendeu? Mas o sofrimento, como se alguém fosse atingido pela chama, mas não consumido, ele volta purificado. Sempre vinha do cativeiro um remanescente purificado, para recomeçar. Aí com o tempo ia se contaminando novamente. E como o senhor estava bem falando a respeito do profeta Jeremias, Deus mostrou isso a Jeremias, a ponto de Jeremias ter sido convidado a ir para a Babilônia. Né? Não ia ser como cativo. Jeremias preferiu ficar com o restante lá em Jerusalém e começou a adquirir terras, né? Adquirir terras numa cidade destruída. Era Deus dizendo. Como uma prova de que o povo retornaria. Né? Retornaria e Deus cumpriria. O que a gente precisa ver também é o seguinte: todo o sofrimento que sucedeu ao povo de Deus nunca tem causa primária em Deus. Sempre é pelo erro humano. Exatamente. E a ação divina é sempre para restaurar, para trazer o povo novamente para uma situação que seja agradável a Deus. Para Deus chegar nesse ápice de permitir o cativeiro de Israel, a paciência foi grande. Começou desde Isaías, né? Isaías profetizando, e o povo sem dar ouvido, o povo sem nem aí, passa-se cerca de 200 anos, o povo continua na mesma coisa e Deus permitiu o cativeiro para que eles aprendessem. Né? E os irmãos lembram que o profeta Jeremias, ele continuou na tarefa que qualquer homem de Deus, qualquer servo de Deus faz. Independente da situação que esteja, nós estamos sendo aí, Senhor, salva. Faz com que o mundo se arrependa, te conheça. Não é a nossa oração, a gente não ora para que as pessoas cheguem ao conhecimento de Deus, mas chegou um ponto que o povo caiu tanto nesse nível espiritual que Deus disse ao próprio profeta que ele não intercedesse mais pelo povo. Claro que esse tempo é de Deus. Nós nunca vamos parar de interceder pelas pessoas e de orar, né, pela nossa nação, orar por Israel. Isso é o aconselhamento bíblico. Mas chega um tempo, evangelista Cleves, que a paciência de Deus esgota-se. Se acaba. Que vai acontecer com o mundo também. São assuntos que nós vamos tratar nessas aulas que virão. Nós agora queremos agradecer. Eu quero pedir ao evangelista Cleves para fazer uma oração. Fazer uma oração a Deus pelos dias que nós vivemos, pelo destino da nossa nação e pelos internautas, por todas as famílias dos internautas, para continuar nos abençoando. Vamos estar orando, esperando que tudo que foi falado aqui seja de proveito, seja proveitoso, que esse é o intuito. É verdade. Né? Esse é o intuito, de ajudar, né? Trazer algum subsídio para que você incremente na sua aula, na sua lição, na sua congregação. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais, Senhor, entramos em Tua presença, em oração, grato a Ti, Senhor,
por tudo quanto o Senhor fez, tem feito e continuará fazendo sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Nós depositamos nas Tuas mãos a nossa confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos ajude, Senhor, a tomar a direção correta. Nos ajude, Senhor, a fazer tudo de acordo com a Tua vontade. Pai, nós carecemos da Tua orientação, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, nesses dias tão difíceis que se aproxima para a tomada de decisões, Senhor. Pai, nós cremos, Senhor, que o que o Senhor decretou, assim será feito. Então nós esperamos, Senhor, que tudo venha ocorrer para a honra e para a glória do Teu santo e eterno nome. Amém. Rogério Clebson, para nós e para todos os internautas, ministra a bênção apostólica. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.